aqui desenhando e decidi mostrar como fiz parte desse desenho realista a lápis de cor. Então vou mostrar aqui o passo a passo, mostrando as camadas, as misturas e também todos os detalhes que ajudam a deixar o resultado mais realista. Antes de iniciar o desenho, a gente começa separando quais lápis iremos utilizar. Aqui eu já separei alguns lápis que eu utilizei nesse desenho, né? Desde os tons de vermelho até os tons de bege e também alguns tons de cobre. E aqui eu tenho alguns outros tons de vermelho, mas esses aqui iam sendo puxados mais pro rosado, então não se encaixaria para a proposta do que eu queria fazer. A segunda parte é que os lápis têm que estar muito bem apontados. Para as pontas ficarem bem afiadinhas, eu costumo utilizar essa lapiseira aqui, que ela é a manivela, né? Bem tradicional, modelo antigo, mas que ela deixa os lápis muito bem apontados. O único ponto negativo é que ela vai danificando aqui a lateral do lápis, machucando, né? Mas o que importa pra gente é que o lápis esteja bem apontado para o desenho sair o mais fiel possível. Vou mostrar agora como funciona essa lapiseira, né? A gente, primeiramente, pega ela, coloca o lápis nessa parte da frente. E aí, depois do lápis encajado, a gente vai girando a manivela até que a ponta fique bem apontada, assim. Geralmente, eu utilizo algumas em torno de 10 voltas para que o lápis realmente fique bem apontado. A gente vai girando e vai verificando se está tudo ok. Aqui eu tenho também a opção de colocar essa lapiseira encaixada na mesa, com esse aparelhozinho aqui, que fica mais fácil de apontar. Deixa eu fazer isso. A gente encaixa aqui no fundo. E com a lapiseira fixa na mesa, a gente consegue ter uma maior estabilidade e apontar os lápis com maior facilidade. E depois de selecionar visualmente, né, os lápis, a gente ainda tem que fazer um teste em um papel em branco separado, antes de ir colorir no papel do desenho, né? Aqui eu já separei e já tinha testado também nesse papel em branco, inclusive aqui no pequenininho, antes de começar essa parte do desenho. Aqui eu fiz algumas bolinhas, né, alguns tracinhos, pra ver como ficaria esses lápis no papel e também a transição de cores do mais vermelho pro bege. Vou mostrar pra vocês aqui que às vezes alguma cor aparenta ser mais escura ou mais clara do que o que tá mostrando na mina do lápis, né? Por isso é importante ir testando as cores. Então, vou fazendo assim e vou vendo se esses tons vão se encaixar ou não no desenho. E aí, depois que a gente testa todos os lápis que a gente for usar, a gente começa o desenho. Você vê aqui que esses outros lápis que eu tinha, alguns vermelhos não iam se encaixar. Como esse, que é um pouco mais rosado. E aí, ele tá fugindo da tonalidade do desenho, que é mais puxado pro vinho. Agora, com os lápis bem apontados, a gente pode começar a colorir o desenho. Aqui eu vou colorindo sempre o lápis mais escuro, o tom do vermelho mais escuro, pro mais claro. Começando aqui com esse vermelho, que é uma tonalidade bem fechada. E sempre sem forçar muito o lápis no papel, pra não ficar marcado, né? A gente vai usando um lápis bem de leve. Depois de vir com esse vermelho mais escuro, a gente vai diminuindo as tonalidades. Nesse caso aqui, eu vou pegar só mais um outro. Você pode perceber que esse lápis da Faber-Castell, quando a gente vai colocando uma camada sobre a outra, ela vai sobrepondo e a cor fica mais intensa. Por isso que é importante vir com os lápis sempre bem de leve,
pra gente conseguir fazer essas transições. Aqui eu já utilizei 2 tons de vermelho. Agora eu vou pegar esse outro lápis que não é da Faber-Castell, ele é da Prismacolor. Eu vou aqui puxando pra gente chegar na outra tonalidade mais clara. Uma dica importante é que a gente pode utilizar diferentes marcas de lápis de cor no mesmo desenho. Aqui, por exemplo, eu utilizei os lápis da Faber-Castell, os lápis da Prismacolor e também os lápis da Caran d'Ache. Agora, depois desse vermelho, eu venho com um tomzinho um pouco mais claro. Você vê que esse aqui já tá puxando pro rosado. E aqui a transição vai ficando bem suave. Vamos agora com o tom puxado pro alaranjado para fazer a diferença de tonalidade. E a mistura com esse tom de laranja vai tornando o vermelho um pouco mais quente. E aqui, como eu usei esse mais puxado pro laranja, a gente também já pode vir com esse da Faber-Castell, que é um pouco amarelado. Esse aqui é da linha escolar. Essa diferença de nuances entre as cores vai tornando o desenho com uma profundidade maior. Você vê que a gente foi puxando do vermelho bem mais escuro e trazendo para os tons mais claros. Para fazer a mescla agora eu vou vir com esse lápis, um tomzinho de areia. O que vai garantir que o desenho não fique com um aspecto marcado é justamente essa diferença entre as tonalidades do lápis e também a quantidade de pressão que a gente vai aplicando. É importante sempre que a gente vá aplicando pouca pressão no lápis para que ele dê essa sensação de suavidade e não de demarcação. Por último, eu venho com esse aqui bem clarinho. Depois ainda vou vir retornar fazendo os mesmos passos do vermelho mais escuro para o mais claro para passar uma segunda camada. A última cor aqui que a gente vai utilizar para essa transição de lápis é esse mais claro. E esse é o único lápis que a gente pode aplicar com maior força para que realmente a gente vá distribuindo as cores da mais escura para mais clara. Agora eu vou passar, como essa transição não ficou muito boa, eu vou passar mais um aqui, que é esse da Caran d'Ache. Ele é um tom entre esse aqui e o mais claro. Aqui já vai sumindo essa demarcação dos lápis. Como vocês podem observar, quanto mais camadas de lápis a gente vai passando, com uma pressão bem baixa, mais o desenho vai ficando realista e a gente vai tirando toda essa demarcação das cores. Agora, como eu disse, a gente ia fazer uma segunda camada, a gente vem de novo com o lápis mais vermelho. Agora eu vou colocando um pouquinho mais de força na ponta e aqui eu vou arrastando com um pouco menos de força. Começo aqui na extremidade com mais força e vou puxando mais fraco para poder mesclar com os restantes do lápis. Agora eu venho com esse da Prismacolor novamente. E assim como eu fiz na primeira camada, eu mesclo essa final aqui com esse tom de areia.
Nesse aqui eu coloquei uma extensão, porque o lápis já está acabando. E agora aqui na ponta, como ela é um pouco vermelho, um pouco mais forte, a gente vem com outra tonalidade de vermelho que a gente não tinha utilizado antes. Aqui eu só preciso melhorar um pouco essa transição, para isso eu vou utilizar esse outro tom aqui, da linha da Faber-Castell, também escolar. Ele é um roxinho, não tem o nome aqui porque já é apagado. Como não tá muito bem apontado, eu vou apontar pra ficar melhor de usar. Agora com o lápis bem apontado, a gente consegue fazer melhor essa transição. Pra transição a gente tem que utilizar a força bem pouca na mão, senão fica marcado. Ele já vai ficando bem menos marcado a diferença entre o vermelho e o bege. Agora venho novamente com esse primeiro vermelho, passando usando essa pontinha. Agora com um pouco mais de força. Agora eu vou trazer novamente esse amareladinho. E aqui no final eu posso utilizar o branco se eu quiser deixar bem demarcado. Eu tinha borrado no começo com a vela. Talvez o branco consiga cobrir. Com essa parte pintada, a gente agora vai pintar esses triângulos com o vermelho. Para o triângulo eu vou utilizar só esse tom de vermelho, que foi o mais escuro que eu utilizei aqui. E eu vou colorindo. Agora, depois de finalizar esses triângulos vermelhos, eu vou só mesclar aqui essas duas camadas do vermelho pro amarelo com esse lápis aqui. Ele é o número 189 da Faber-Castell Polychrome.